Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre como você pode resolver os obstáculos que estão na sua vida, o que você tem que fazer para conseguir ir além. Esse será o nosso tema hoje no programa. Antes eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: a nossa viagem ao Egito está marcadíssima, confirmadíssima. Nós vamos em junho e se você gostaria de se juntar a mim, ao nosso grupo, eu convido você. Gente, o Egito é maravilhoso. Lá no Egito nós vamos fazer um cruzeiro no Rio Nilo. Você vai poder nadar no Rio Nilo. Essa época lá no Egito vai ser uma época de calor, né? É verão lá e é uma delícia. Nós vamos conhecer os templos, nós vamos conhecer todos os lugares que são importantes lá no Egito. As pirâmides, o museu. Todos os dias a gente tem muitos passeios, a gente passeia o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a gente vai passar alguns dias no cruzeiro, onde a gente vai usufruir do cruzeiro. Vamos conhecer vários lugares que cada dia nós vamos parando numa cidade. Vamos conhecer, por exemplo, as terras núbias. Vamos andar de camelo, fazer um passeio incrível de balão. É incrível mesmo. Então, eu convido você a se juntar a nós. Nós estamos com um site novo para você receber informações, entrar lá, entender como que funciona essa viagem, descobrir o que você precisa saber para ir com a gente ao Egito. Gente, a viagem está super facilitada. Entra lá no jornadas.tour.br. Vou repetir, jornadas.tour.br. Bom, vamos lá. Quem é você, né? Por que você está tendo tanto obstáculo na sua vida, né? Por que você não está conseguindo ir além? É importante você entender que esses obstáculos, na verdade, eles acontecem porque de alguma forma você se colocou neles. Mas é inconsciente, é um processo que você, sem perceber, se coloca. Então, é onde você, por exemplo, fica nas autossabotagens, você vai só até um determinado patamar na sua vida, onde você planeja e não consegue ir além. Por quê? Porque você tem essa sensação de que você não pode ir além, de que é difícil, de que você não merece. Quando a pessoa ela acredita que ela não merece, ela faz de tudo realmente para que ela não consiga aquilo que ela mais quer. É estranho falar isso, mas é verdade. Então, por exemplo, a pessoa, ela deseja muito algo, né? Todo mundo deseja, e na maioria dos casos nós desejamos as mesmas coisas. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer um emprego bacana, ganhando bem, sendo bem remunerado, né? Além de ter satisfação na vida, ter relacionamentos bacanas, frequentar lugares legais, todo mundo quer isto. Só que o que acontece? Dentro da pessoa existem travas, e essas travas, principalmente as que referem ao não merecer, faz com que essas pessoas não consigam ir além. Então elas vão até um patamar e param, né? Então ela planeja, mas ela não consegue. Passa alguns dias, ela não consegue de novo. Passa-se meses, ela continua não conseguindo. Então essa autossabotagem, ela acontece por quê? Porque a pessoa, ela se colocou nisso de alguma forma. Ou melhor, coisas aconteceram na vida dessa pessoa que fizeram ela ficar nesse limite. E eu quero falar sobre isso hoje, né? Esse limite, por que do limite? Então, assim, o limite é uma consciência, em primeiro lugar. Você tem uma consciência de que você não pode ir além, né? E essa consciência te segura. Então, é importante você entender o seguinte, que saber como sair disso é importantíssimo, porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer coisas e elas não têm ideia do como. Mas se você parar para observar as pessoas que já conseguiram chegar onde você deseja, pessoas que já chegaram em lugares interessantes na vida, que foram muito mais além, pode ter certeza que elas descobriram como. E não existe, gente, uma única receita. Mas você precisa se dar conta que se você ainda não conseguiu, e se você não mudar algo, você vai continuar não conseguindo. Então, é importante você perceber o que você precisa fazer. E quando você percebe o que você precisa fazer, você vai começar a criar um caminho, criar um trajeto, uma rota para chegar onde você deseja. Agora, se você não se dar conta, né? Se você não se der conta de onde você está, de quem é você, onde estão as suas travas, o que você pensa a respeito de você mesmo, o que você tem de limite, se você não se der conta disso, você dificilmente vai além.
Porque se enxergar é importantíssimo. Eu vejo pessoas se enganando o tempo todo. O tempo todo são pessoas que dizem coisas e fazem outras coisas. Elas têm um diálogo interno que funciona só para elas, mas não é o que se apresenta na vida. Então é a pessoa que fala uma coisa, você observa que não é nada daquilo. É a pessoa que acha que é e não é nada. Né? Eu tenho pessoas que chegam lá no consultório e elas vêm com aquele diálogo, eu sou isso, e aí, sem que a pessoa perceba, eu vou fazendo umas perguntas e essas pessoas se entregam. E aí depois eu mostro para essas pessoas, olha, você disse isso, está sendo incoerente, né? Está sendo contraditório. E aí a pessoa finalmente ela se liga, ela percebe que ela está contando uma historinha para ela mesma. E se você está nessa historinha, só você vai cair nessa historinha. E outra coisa, essa historinha não adianta nada, você não vai chegar onde você deseja. Então, se ver como num espelho, né? Realmente observar o que está acontecendo na sua vida, onde você está, é o primeiro passo. Nós precisamos saber quem é você em primeiro lugar, onde você está e como você chegou no hoje, né? Nesse você hoje. E aí, a gente vai olhar para o seu futuro. A gente vai ver o que falta. A gente vai ver o que você deseja. Quando a pessoa chega lá no consultório, eu faço um processo ao longo de 10 semanas, onde eu tiro todas essas travas emocionais das pessoas, estruturo essas pessoas para que elas consigam ser elas e consigam ter resultados na vida. Uma das primeiras perguntas que eu faço é a seguinte: o que você quer? O que falta na sua vida? E é tão interessante porque às vezes a pessoa, ela não tem noção do que falta. Ela sabe que não está bom, ela reclama, ela está mal, mas ela não sabe o que falta. Ou seja, ela não tem o endereço do lugar que ela quer chegar. É mais ou menos isso. Então, você precisa entender que saber onde você está e saber para onde você quer ir, onde você deseja ir, é importantíssimo. Você tem que ter claro na ponta da sua língua quem é você e o que falta para você adquirir, para você chegar onde você deseja. Se você não se der conta disso, você não vai chegar, você vai se enganar, vai passar mais um mês na sua vida e você vai estar fazendo as mesmas coisas, você vai passar outro final de semana igual, você vai passar outras férias fazendo a mesma coisa. Né? Agora, se você quer mudar, se você precisa, por exemplo, de mais dinheiro, ou se você precisa de mais satisfação, ou você precisa, por exemplo, mudar os seus relacionamentos, você precisa entender por que eles não estão mudando, por que você não está conseguindo. E para você fazer isso, você tem que olhar para si mesmo. Não adianta colocar a culpa em alguém, ou na crise, ou em qualquer coisa. É importante você entender que você, com as suas atitudes, principalmente com as suas atitudes emocionais, você continua plantado no mesmo lugar. Então, para que você saia, né, e mude e faça algo acontecer de verdade na sua vida, você precisa entender o que você precisa fazer. Precisa entender o como. Saber o como é essencial. E, gente, outra coisa que é importante você se dar conta, vocês se darem conta, é o seguinte: o como não é tão simples assim, porque senão vocês já teriam conseguido, senão vocês não precisariam de nenhum terapeuta, não precisariam de nenhuma ajuda, né? Então, quando você percebe também que você não sabe como, que você não conseguiu, essa é a hora que você precisa tomar uma atitude e buscar ajuda, né? Eu sempre falo, saber como sair da situação é essencial. Agora, se você fica muito preso a uma situação por muito tempo, você está se enganando, né? E vai passando-se os meses, vai passando-se os anos e você continua igual. Agora, quando você fica lá igual, você fica sofrendo, você fica frustrado, você fica desestimulado. Você não consegue ver uma saída. É claro que você não consegue ver uma saída, porque você está dentro da situação. Agora, quando você busca ajuda, o que acontece? Alguém, no caso, por exemplo, as pessoas chegam lá para mim e elas têm, às vezes, é muito normal o diálogo do tipo, não tem saída, eu não tenho tempo, isso não dá. E aí eu vou por um outro ângulo, porque eu tenho várias ferramentas e eu tenho bastante experiência em mostrar para as pessoas como elas podem fazer aquilo que elas precisam de uma forma que dá, que funciona e que elas acreditam que não dá. E aí a pessoa de repente se dá conta e fala assim, nossa,
eu não tinha parado para pensar dessa forma, ou visto por esse ângulo dessa forma, e aí a pessoa consegue finalmente dar um passo. Então, se você está sofrendo, você precisa entender que existe um fim para este sofrimento, desde que você entenda que você precisa dessa ajuda, porque se você não conseguiu essa ajuda até agora, você vai continuar não conseguindo. Ou pode ser até que você consiga um resultado, mas a que custo? A longos anos de frustração? Esse é o ponto, né? Quanto tempo a pessoa fica presa a algo que ela acha que ela vai conseguir, ela acha que um dia vai ter um milagre, só que não acontece. Então é importante você entender que esse processo ele precisa acontecer de dentro para fora. Gente, lá no consultório eu utilizo várias técnicas e ferramentas para ajudar você a passar rápido por aquilo que você precisa passar, a te estruturar emocionalmente de uma forma bem interessante e bem rápida, até divertida. Por exemplo, eu utilizo uma das ferramentas, a programação neurolinguística, onde você vai passar a entender que dá. Por quê? Porque através da programação neurolinguística, eu vou mexer nas raízes, naqueles sentimentos que estão lá dentro, guardados, e que você não está conseguindo resolver, não está conseguindo mover. A gente tem várias técnicas que você mal vai perceber que eu vou utilizar, e aí, de repente, a mágica acontece. Por quê? Porque você vai começar a se sentir diferente. As pessoas voltam na semana seguinte e falam, poxa, eu já estou diferente, já me sinto diferente, já consegui olhar para aquilo que eu precisava olhar e não conseguia olhar antes, já consegui tomar uma atitude, eu já consegui fazer aquilo que eu precisava. Simples assim. Gente, é fabuloso esse processo. Entenda. Tem, sim, solução para as coisas. Você só precisa entender onde a solução está. Por quê? É claro, né? Se fosse fácil, se fosse simples, você já teria conseguido. Então, o ponto é, como sair de onde você está para onde você deseja chegar? Existe um caminho, um como. É uma receita. Se você seguir essa receita, você vai chegar lá. Agora, se você seguir a receita errada, você não chega, né? Eu costumo dizer sempre aqui nos meus programas que é como um código. Se você tiver o código, você abre o cofre. Se você não tiver o código, você vai ficar tentando milhões de coisas e milhões de códigos e não vai conseguir. Simples assim. Pessoal, vou deixar o nosso WhatsApp. Manda lá um oi pra gente. A gente vai te mandar as informações sobre esse processo de 10 semanas. Pode ser feito também via Skype. Isso vai realmente fazer uma grande transformação na sua vida. O nosso WhatsApp é 96957748, repetindo, 96957748. E tem também o nosso telefone lá no consultório, que é 4327-4301. O telefone lá do consultório funciona somente no horário comercial. Então, 4327-4301. Bom, onde você quer chegar? Que projetos você tem na sua vida? Você tem projetos? Porque se você não tiver projetos, se você não tiver um endereço, você não vai chegar. Você vai passar dia após dia fazendo a mesma coisa, frustrado e não conseguindo. Porque saber o que você quer detalhadamente é extremamente importante. E eu vejo que as pessoas se atrapalham realmente naquilo que elas querem. Por exemplo, é comum a pessoa que ela chega para mim e fala, Cristina, eu quero tal coisa. Só que eu percebo que não é aquilo que a pessoa precisa, ela precisa de outra coisa. E aí eu vou mostrar para essa pessoa aquilo que ela precisa e ela fala, poxa, é verdade. O que eu realmente preciso é aquela coisa X. E aí a pessoa faz o caminho junto comigo, eu vou te estruturar emocionalmente para você olhar, para você se organizar, para você observar e para você fazer aquilo que é necessário no seu dia a dia. Como eu disse, eu vou utilizar todas essas técnicas para melhorar você, né? Para fazer você tirar essas travas que existem da sua frente, para fazer você enxergar realmente um caminho. Porque quando você não enxerga o caminho, é claro, você não chega, né? Você fica perdido. Gente, é importante também entender o seguinte, que um projeto, para que ele seja realizado, ele precisa ser visto. E ele precisa ser visto constantemente. Então, se você quer muito algo na sua vida, você precisa ter isso na sua mente constantemente. Agora,
só isso não basta. Não adianta ter na sua mente e ficar só no sonho. É importante você entender que além de ter aquilo bem claro, né, aquilo que você quer, você precisa dividir o seu tempo para que você faça diariamente coisas que vão te levar em direção àquilo que você deseja. Então, eu vou dar um exemplo. Se você quer, por exemplo, emagrecer, e você quer emagrecer, por exemplo, 15 quilos ou 20 quilos, e você quer fazer isso ao longo de um ano, então daqui a um ano você quer estar magro, né? Você quer estar com menos 20 quilos. Você precisa dividir os meses, você pega 12 meses, né? Divide, por exemplo, 20 quilos ao longo desses meses, e aí você vai ter lá sei lá, 1,5 kg mais ou menos por mês. O que vai acontecer? Você vai ter que mensurar isso para ver se você está conseguindo realmente perder esse 1,5 kg por mês. Passou um mês e você não conseguiu, significa que você está indo no caminho errado. E aí, muitas vezes, você precisa se dar conta que você precisa de ajuda. Porque só querer não significa conseguir, né? Assim como ser bonzinho ou boazinha não significa conseguir também as coisas. As pessoas têm essas ideias erradas na mente, onde elas acreditam que alguém vai enxergá-las, que alguém vai ter piedade delas, que alguém vai dar um prêmio por ela ser boazinha. Não estou falando também que tem que ser ruim, não é isso, pessoal. Só preciso que vocês entendam que não, o ser o bonzinho ou não ser bonzinho não é sinônimo de resultado. O que vai trazer resultado na sua vida é você entender o como. Grandes empresários, pessoas que chegaram em lugares interessantes na vida, pessoas que conseguem coisas legais, pessoas que não têm limites, que não têm travas, pode ter certeza que essas pessoas provavelmente tiveram travas no passado. E elas descobriram um caminho. E ao longo dessa descoberta, elas se livraram dos pesos. E o que são esses pesos? São pesos justamente, principalmente pesos emocionais, que seguram você. São aqueles sentimentos que fazem você acreditar que você não pode, que é difícil, que você não merece. Quando a pessoa tem esses sentimentos, isso está bem enraizado nela. É preciso tirar isso. E aí, é por isso que ao longo dessas 10 semanas, desse processo de 10 semanas, eu vou trabalhar com você para tirar isso de dentro de você. Vou utilizar várias técnicas para isso e você finalmente vai se ver livre daquilo que te impede. E aí você vai seguir um plano, né? E vai ter um plano de ação e vai colocar em dia aquele plano de ação. Simples assim, pessoal. Finalmente, dessa vez, você vai conseguir, porque você vai descobrir como. E o descobrir como é essencial. Se você não descobrir como, você vai chegar, talvez, em muitos lugares, mas não vai ser aquele lugar que você deseja. Esse é o ponto. O que você deseja, né? Esse é um bom ponto de partida. Pessoal, vou deixar de novo o nosso WhatsApp. Manda um oi lá que a gente te manda as informações sobre esse processo de 10 semanas que realmente vai transformar quem você é, vai fazer você conseguir finalmente o que você deseja. 9696577748, repetindo, 9696577748, tem um telefone lá do consultório que você pode ligar depois das 9, 0 operadora 11 4327 4301, repetindo, 4327 4301. Tem também o site, entra lá cristinalong.com.br, está lá todas as informações, inclusive os depoimentos, as pessoas contam o que aconteceram com elas. Principalmente as pessoas contam coisas que elas acreditavam que era impossível de acontecer. É normal eu ouvir isso das pessoas. As pessoas chegam e falam, olha, eu achava que não ia funcionar, ou eu achava que ia funcionar só um pouquinho, eu não imaginava a transformação que realmente isso ia fazer na minha vida. Está lá, pessoal, olha lá os depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. E é o seguinte, você precisa sentir que você tem permissão para ser quem você quer ser. Se você dentro de você sente que não existe essa permissão, porque você acredita, né, que outras pessoas estão te olhando, estão impedindo, estão te julgando, estão sendo obstáculos na sua vida, você realmente vai ficar preso a essa vida que você está tendo agora. Por que as pessoas sentem que elas não têm permissão? Por que elas sentem que a permissão precisa vir de alguém?
Porque provavelmente foi criada dentro dessa pessoa essa memória, vamos chamar assim, de que ela precisa da permissão. São pessoas que foram criadas por adultos, normalmente, onde foi dito para essas pessoas o seguinte: você não pode, você não consegue, você não deve, é pecado, você não poderia, se você fizer tal coisa vai ser ruim. São pessoas que entendem sobre, por exemplo, a riqueza, ou sobre o ser, ou se sentir satisfeito na vida, entendem algo ruim a respeito. É a pessoa típica que ouviu, por exemplo, que ser rico é ruim, ser rico é sinônimo de algo que vai estragar a vida da pessoa. Então, são memórias que você tem guardado dentro de você, e essas memórias fazem com que você não consiga, fazem com que você não passe de um determinado patamar. Por exemplo, tem gente que tem memória de que não pode conceber ideias além daquilo que a pessoa tem. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, que elas ouvem algo que elas não entendem a respeito, mas só pelo fato delas ouvirem algo a respeito, né, daquilo que elas não concordam, na verdade, elas, além de não concordarem, elas não entendem, elas já travam. Elas nem querem ouvir. São pessoas que, às vezes, sentam até longe da pessoa, de outra pessoa, porque acham que a outra pessoa está fazendo algo errado. Né? Isso é muito comum, por exemplo, na questão religiosa, onde você ouve, por exemplo, uma religião, sobre uma religião, alguém fala: eu sou de uma determinada religião. E aquilo para você é um tabu. Por que é um tabu? Porque para você aquilo é errado. Você concebeu a ideia lá desde criança de que tal coisa era errada. E aí você, ao ouvir aquilo, você trava. Você já cria uma ideia errada, né? Na verdade, essa ideia criada errada já existe. Mas aí você lembra dessa concepção de que aquilo é proibido, aquilo não é bom. Isso é extremamente comum. Agora, o que as pessoas não percebem é que elas não sabem de verdade se aquilo é bom ou se não é, porque elas nunca foram lá conferir. Elas não sabem, elas nunca leram a respeito. Elas simplesmente tem uma ideia fechada a respeito do bom ou do ruim a respeito daquilo. Então, eu te pergunto, quantas ideias fechadas você tem na sua vida? Quantas ideias que você acredita que não funcionam, que não deve? Quantas coisas você mantém, que eu chamo de lixos, que você, na verdade, não percebe que isso impede você de ir além? Eu não estou falando que você tem que conceber, que você tem que fazer algo diferente. Eu só estou dizendo que para você dizer se uma coisa é boa ou se essa coisa não é boa, você tem que ir lá e conferir. Você tem que estudar a respeito. Aí você vai ter a sua própria opinião. Agora, se você continua com as opiniões daquilo que foi dito para você, você é uma pessoa quadrada. Você é uma pessoa que está fechada lá no seu quadradinho. Então, é importante você entender que você precisa ir além. Ir além é extremamente necessário. E eu convido você para fazer esse processo de 10 semanas que vai transformar a sua vida. Você vai passar a conseguir ser quem você quer ser. Você vai conseguir os resultados que você deseja na sua vida, porque eu vou te mostrar como, e a gente vai tirar todas essas travas, como eu disse aqui, com todas aquelas ferramentas que eu tenho. Pessoal, manda lá um oi e a gente vai te mandar as informações. 9696577748, repetindo, 9696577748. O telefone lá do consultório, você pode ligar depois das 9, é 43274301. Tem o site também, jornadas.tour.br. Nesse site você pode pegar as informações para ir ao Egito comigo, com a nossa turma, em junho. E tem também o website, cristinalong.com.br. Faça algo por você. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. A única. Faça e seja feliz. E é isso, pessoal. Até o programa de amanhã e bom dia.